Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Lucas 18, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém. 2 textos, embora tenhamos lido no segundo texto só o primeiro versículo e não a parábola toda. Aí a parábola que a Bíblia conta de uma cidade, um juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém e que julgava as causas das pessoas de acordo com a vontade dele. E a Bíblia diz que uma viúva, insistentemente, sem esmorecer, bateu a porta daquele homem para poder receber um benefício. E aí eu fiquei pensando, olhando para esses 2 textos e pensando em nosso tema de oração intencional, eu comecei a pensar: você já pediu alguma vez a Deus, a Jesus, para lhe ensinar a orar? Você sabe orar? Você sabe orar como convém? Você sabe orar conforme a vontade de Deus? Você já pediu a Deus para lhe ensinar a orar? Ou qual foi a última vez que você pediu a Deus para ensinar você a orar? Qual foi a última vez que você perguntou para Deus: Deus, eu estou orando da forma correta? Eu estou te buscando da forma como se deve buscar? Como é a sua vida de oração? Quanto tempo você gasta em oração? Você ora para quê? O que te leva a orar? Você ora para pedir? Ou você ora para se relacionar com Deus? Qual é a principal motivação da sua oração? O que te leva a orar quando você ora? Quantas vezes oramos num culto público? E com que intensidade e intencionalidade oramos num culto público? E como é na nossa vida devocional? Amados, a ênfase a uma vida de oração deve estar mais do que clara, mais do que evidente, numa igreja que se propõe a ser uma igreja transformacional, uma igreja que toca corações, e acima de tudo, uma igreja que toca o coração de Deus. A oração deve ser a principal ferramenta a demonstrar a nós a nossa dependência humilde do nosso Deus e a reconhecer que a nossa vitalidade se encontra somente no Senhor. É na oração, ou é através da oração, que as igrejas transformacionais mostram a diferença do que é ser igreja, de uma igreja para outra. Nas igrejas que se propõem a ser igrejas transformacionais, igrejas que tocam o coração das pessoas, igrejas que tocam o coração de Deus, a oração não é um programa,
A oração não é uma prática apenas de uma reunião específica. A oração é um estilo de vida. A oração está por trás de tudo que uma igreja transformacional faz. A igreja entende que é a oração que sustenta a adoração. É a oração que sustenta a evangelização. É a oração que sustenta o discipulado. É a oração que dá o combustível para o envolvimento missional da igreja. Uma igreja que entende o poder da oração, entende inclusive que a oração está sempre presente, inclusive na comunhão dos santos. Na comunhão dos irmãos, aliás, é uma grande demonstração de comunhão quando oramos uns pelos outros. A Bíblia diz: é nos relacionamentos entre os membros. Amados, oração sempre teve e sempre terá um papel significativo na história da igreja, principalmente nos períodos de revitalização, ou quando a igreja se sente tão seca, tão vazia e tão necessitada de reavivamento, de uma busca mais profunda com o Senhor. Um escritor, um pastor e escritor britânico chamado Ian Murray, não sei se é assim a pronúncia, ele escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse: o que acontece em reavivamentos não deve ser visto como algo miraculosamente diferente da experiência regular da igreja. A diferença reside em grau e não em tipo. Em um derramamento do Espírito, a influência espiritual é disseminada, as convicções são mais profundas e os sentimentos são mais intensos. Mas tudo isso é apenas um destaque do cristianismo normal. A oração não deve ser algo que aparece de repente em uma igreja porque ela começa a mostrar práticas transformacionais. Como eu disse há pouco, a oração deve ser um estilo de vida. Já se fez muitas pesquisas por aí sobre o que mais influencia o crescimento, a comunhão, a alegria, a harmonia entre os irmãos, e descobriu-se que as igrejas que davam mais ênfase e mais valor à oração eram as igrejas que causavam mais transformações no lugar onde estavam. Então, como esse escritor, esse pastor, esse poeta, esse escritor britânico declarou com propriedade, a oração nas igrejas transformacionais é mais intensa e mais frequente. A intenção de Deus, irmãos, eu vejo isso em vários escritos bíblicos sobre a oração, é que a intenção de Deus é que os cristãos, que somos nós, tanto individualmente quanto coletivamente, permaneçamos em uma comunhão estreita com Ele. E essa deve ser a razão pela qual Deus nos tenha dado a oração, para que nós estivéssemos em comunhão constante com Ele. Definimos a oração simplesmente como uma resposta da vontade de uma pessoa de ouvir e de falar com o Senhor sobre a sua obra e sobre o seu caráter. Quando você ora, você fala com Deus sobre a sua obra, sobre a obra de Deus e sobre o caráter de Deus e do que isso significa para você. Muitas vezes quando oramos, na verdade, queremos falar para Deus sobre o que nós estamos fazendo. Como se Deus não soubesse o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Para que se possa ver a transformação,
ocorrer na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma igreja, Deus deve estar envolvido. Na verdade, nós queremos muitas vezes orar a Deus e pedir a Ele para nos direcionar para fazer alguma coisa. Nós queremos fazer alguma coisa para Deus. E descobrimos, amados, que é na oração que nós temos a percepção de que não é o que nós vamos fazer. É descobrir o que Deus está fazendo, para nos unirmos a Ele, no seu fazer, no seu realizar. Deus precisa fazer parte, Ele precisa ser convidado a fazer parte da nossa história, a fazer parte da história da igreja, da nossa família. E a oração é esse elo que nos une a Ele para recebermos a compreensão do próprio Deus sobre a Sua palavra e sobre como seguirmos adiante em obediência à Sua palavra. A pergunta número 98 do Catecismo Cristão diz: o que é a oração? E a resposta é: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Esta é uma resposta para a oração. Eu quero ler com os irmãos um outro texto da Bíblia para elucidar ainda mais essa ideia de oração intencional. Neemias capítulo 11, capítulo 1, de 1 a 11. Abra na sua Bíblia, por favor. Neemias capítulo 1, de 1 a 11. Vou pedir ao Ricardo que faça essa leitura para nós aí em alto e bom som. Amém. Neemias 1, de 1 a 11. Oração tremenda de Neemias. Uma oração, amados, que demonstra para nós que Neemias era um homem que tinha a oração como o seu principal exercício devocional. Quem não tem intimidade com Deus não tem condições de fazer uma oração como essa que Neemias fez, nem condições e nem autoridade para fazer uma oração como essa que Neemias fez. Portanto, a oração deve ser o nosso principal exercício devocional, porque vai revelar a nossa oração o quanto conhecemos de Deus e o quanto dependemos dele. Na verdade, a Bíblia nos manda buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e que as outras coisas sejam acrescentadas por Ele. Nós muitas vezes, na maior parte das vezes, fazemos tudo ao contrário. Nós tomamos as iniciativas, nós fazemos as nossas próprias coisas, nós corremos atrás das demais coisas, e depois queremos pedir a Deus para acrescentar-nos o reino. Queremos pedir a bênção, a aprovação de Deus depois de tomarmos as decisões, das mais simples às mais difíceis decisões a serem tomadas na vida. Neemias mostra um temor e uma devoção como poucos de nós somos capazes de demonstrar. E Neemias mostra para nós que devemos orar sempre e sempre devemos orar. Assim como aconteceu também com o profeta Daniel, quando recebe a notícia de que haveria um edito do rei. Ele então, a Bíblia diz que ele foi-se a orar como era o seu costume. Quando Neemias
vai para o seu momento de oração, porque esse era o seu costume. Não somente entendia que deveria orar sempre, mas que deveria sempre orar. Em toda e qualquer circunstância, sempre orar. Mas infelizmente, a atitude de orar não se encontra entre as principais atividades nossas ou das pessoas de um modo geral. Muita gente acha hoje uma atitude ultrapassada ou desnecessária. Diante de tanto desenvolvimento, diante de tanta tecnologia, achamos que já temos a solução para tudo. Aliás, eu acho engraçado quando alguém vai pedir uma oração por um enfermo, por exemplo, e chega com a seguinte afirmação: pastor, já fizemos de tudo, agora só Deus. Puxa vida, se agora é só Deus, por que não foi só Deus no começo? Quem sabe já teríamos resolvido o problema. Quem sabe já teríamos encontrado a solução. Se tivéssemos colocado desde o início Deus na direção dos fatos, dos acontecimentos. Na verdade, estamos ocupados demais para orar. Essa aqui é a verdade. Estamos ocupados demais para orar. Oração fica em segundo plano. Orações corridas. Orações simplesmente para cumprir um ritual. Orações que mal conseguimos adorar, exaltar a santidade de Deus, ocupado demais para orar. Um dos grandes exemplos que eu vejo sobre essa questão da ocupação na oração é em Lutero. Lutero conta em uma de suas obras que ele normalmente orava 2 horas por dia. E todas as noites, quando ele observava a sua agenda, as coisas que ele teria que fazer no dia seguinte, e aqueles dias em que a agenda estava mais apertada, ele dizia que ao invés de orar 2 horas, ele orava 4 horas, quando a agenda estava mais apertada. Porque ele entendia que quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha por mim. Deus abre portas, Deus realiza, Deus vai adiante, Deus facilita, quando eu começo a colocar a minha total dependência nele, exclusivamente nele. Então, amados, existem pessoas que agora estão descobrindo que a oração é que os sustenta, mas só descobrem quando os problemas que enfrentam parecem maiores que eles ou que elas. É interessante que quem não tem o hábito de orar, mas um dia, se não criou esse hábito como um prazer, como uma alegria, mas um dia vai sentir necessidade de orar, e de chorar, e de clamar, e de colocar a sua oração, o seu coração diante de Deus, porque não dá, Jesus disse que não dá para fazer nenhuma coisa nesta vida. Você acha que consegue, mas ele diz, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Irmãos, a oração é um decreto divino. É ordem de Deus. A oração foi inventada por Ele. Nós, seres humanos, não teríamos a criatividade, por mais inteligentes, por mais intelectuais que somos ou que formos, não teríamos condições de encontrar na nossa racionalidade uma interdependência de Deus para a solução dos nossos problemas. Por isso que Deus criou e nos ordenou que orássemos. Como vem de Deus, nós encontramos na sua própria palavra. As motivações e o incentivo, Ele escuta. Como Ele criou a oração e como Ele nos ordena a orar, Ele está pronto para ouvir a nossa oração.
No Salmo 10, verso 17, o salmista diz: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás. No Salmo 145, 19, o salmista diz: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Em 1 João 1,9, o mesmo apóstolo diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mesmo apóstolo, já no Evangelho, diz, no capítulo 16, versos 23 e 24: Naquele dia nada me perguntareis, e em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, diz o Senhor. Ainda em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo, fazendo coro com Jesus, com os salmistas, fazendo coro com o apóstolo João, diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amados, o texto que nós lemos em Neemias, aliás, que o Ricardo leu e nós acompanhamos, conta a experiência de oração de Neemias. Ele soube notícias de seu povo e que a cidade de Jerusalém se encontrava em total miséria e destruição. Ele estava em outro país, era copeiro do rei, e sentia aparentemente impossibilitado de ajudar. E o que ele fez? Recorreu à oração. Voltou-se para Deus em oração. Essa história aconteceu 80 anos depois do fim do cativeiro babilônico. E do exemplo de oração de Neemias, podemos tirar algumas lições, amados, nesta noite, para termos um tipo de oração intencional, partindo de um relacionamento intenso e intencional com o Senhor, com o autor da oração. Quando falamos que cremos no poder da oração, não é porque existe um poder místico na oração. Quando falamos que acreditamos na oração e no poder da oração, pois nós cremos no Deus a quem oramos. Quando nós cantamos, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. O poder não está no joelho se dobrar, mas o poder está em se render ao Deus que ouve as nossas orações. Não é um ato simplesmente formal, mas é um ato devocional, de nossa entrega total e sem reservas ao Senhor. A primeira coisa que eu aprendo com Neemias, irmãos, aqui nos versos de 1 a 4, é que a oração de Neemias nasceu de uma necessidade urgente, específica, a situação em que se encontrava o povo de Israel. Não há nada de errado em você buscar a Deus quando há uma necessidade específica.
Não há nenhum problema em você apresentar a Deus o seu pedido de oração. Mas muitas vezes nós vamos diante de Deus sem nem saber o que é o que estamos querendo dele. Às vezes falamos, Deus, queremos que o Senhor nos abençoe. Tá bom, meu filho, mas qual que é a bênção? Que tipo de bênção você está querendo? Deus, eu queria que o Senhor abrisse as portas do emprego. Tá bom, mas qual é o emprego? Precisamos ser específicos. Assim como as nossas confissões a Deus devem ser também específicas. Tem gente que, se orar no começo do culto, vai orar assim: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. E se você pedir a mesma pessoa para orar no final, vai fazer a mesma oração: perdoa a multidão dos meus pecados. Das duas, uma. Ou Deus não ouviu a primeira oração, ou então passou o culto inteiro pecando, para poder orar da mesma forma, ao final. Orações específicas, pedidos específicos. Muitas de nossas orações, Jesus falou: pedis e não recebeis, porque até agora não pediram em meu nome. O apóstolo Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites, para o seu próprio prazer. Muitas de nossas orações são vagas, vazias, são apenas pedidos que Deus abençoe alguém ou a nós mesmos, simplesmente por pedir. Quando oramos por alguém, geralmente não procuramos saber qual é a real situação e a necessidade daquela pessoa. O que ela de fato está querendo, o que ela de fato está precisando. Para que você apresente, não que Deus não saiba, mas Deus quer principalmente que você que está orando tome ciência, tome conhecimento da real necessidade do irmão. Para quê? Porque de repente você pode ser resposta da sua própria oração. De repente você pode ser resposta da sua própria oração. Foi assim com o profeta Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele diz: envia-me a mim. Envia, eu estou aqui, estou disponível. Deus, se o Senhor quiser que eu seja resposta para a vida desse irmão, para essa irmã, eu quero que o Senhor me use de tal maneira que eu esteja pronto, graça necessária para buscar e ousadia suficiente para crer. Deve ser o lema da nossa oração. Quando quisermos orar por alguém, devemos entender que devemos entrar em luta espiritual com essa pessoa. A oração é uma batalha espiritual. Você então entra nessa batalha a favor daquela pessoa. A oração para Jesus, Jesus disse que a oração não pode ser uma mera tagarelice, um falatório sem fim. Jesus chamou isso de vãs repetições. A oração não pode ser um show, a oração não pode ser um espetáculo. A oração é guerra. De vez em quando algumas pessoas classificam as orações, oração assim, oração assado, oração de guerra, mas toda e qualquer oração é oração de guerra, é de combate, é de entrega. O relato de Anani a Neemias é um relato preocupante. E Neemias então toma conhecimento daquelas pessoas, e o conhecimento que ele toma do que estava acontecendo em Jerusalém leva Neemias a orar. E a Bíblia diz que ele passa dias orando e jejuando. Aí eu me transporto lá para Lucas 18:1, quando Jesus ensinou uma parábola para nos ensinar uma lição: o dever de orar sempre, sem esmorecer. Se você parou na primeira esquina, se você parou na primeira oração, tem gente que confunde usar vãs repetições com continuar com Deus em oração por um pedido, por uma situação.
Vãs repetições são repetições sem fundamento, sem necessidade, buscando e pedindo de forma errada. Mas quando você entra em batalha espiritual por alguém, talvez você precise passar dias orando e jejuando. Eu quero dizer para os irmãos que é possível. Eu tenho um amigo que, nas coisas mais simples, viu, irmãos? Nas coisas mais simples. Eu tenho um amigo que ele queria namorar com uma menina e a menina não queria namorar com ele. Os pais não queriam deixar. Então ele orou mais ou menos 30 dias, orando e jejuando. Ele ficou uns 15 dias sem comer nada. Até que Deus movesse o coração daquela menina em seu favor. E deu certo. Eu sou testemunha. Eu fui o porta-voz da conversa com o pai da menina. E a resposta do pai foi a seguinte: pastor, se o senhor aprovar esse namoro, eles estarão casados. E já se vão mais de 5 anos. Para a glória de Deus. Mas ele entendeu. Coitado, feio que dói, né? Entendeu que tinha que orar mesmo. Para Deus dar aquela menina para ele. Resultado de muita oração e muito jejum. Eu fui testemunha ocular desse fato. A Bíblia diz aqui no caso de Neemias, ele não simplesmente pronunciou algumas palavras, ele entrou em oração a favor do seu povo. Então a primeira lição que eu aprendo com Neemias, então, amados, se eu quero ter uma vida de oração intencional, a minha oração deve proceder do conhecimento de uma necessidade específica. Eu preciso saber por que eu estou orando e o que vai ser exigido de mim nessa oração. Especificamente. A segunda coisa no verso 5 me chamou muita atenção na oração de Neemias. Neemias no verso 5, ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Foi uma necessidade, sim, que levou Neemias a orar. Mas no momento seguinte, Neemias revela que ele conhecia Deus e que ele reverenciava profundamente a esse Deus. E ele começa então a sua oração exaltando a Deus. Ele focaliza a sua oração na grandeza de Deus. Ele sabe de quem ele está se aproximando. Neemias tinha convicções a quem ele estava buscando. Muitas vezes oramos a Deus como se não soubéssemos a quem nós estamos orando. Muitas vezes nós oramos a Deus sem termos as convicções claras de que Deus é o Deus que responde às nossas orações. Porque Ele é soberano sobre terra, sobre céus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos. Ele reina soberano e absolutamente sobre tudo e sobre todos. Mas muitas vezes nós não temos tanta convicção assim. Nós achamos que Deus é soberano, mas não é tanto assim. Nós achamos que Deus também não se importa muito com aquele concurso, com aquele vestibular, com aquele emprego, com o casamento, o estado do casamento, com o namoro. Às vezes nós achamos que Deus não está se importando, que isso, para que ocupar Deus com essas coisas? Eu estou com a dor de cabeça aqui, mas eu tenho a Novalgina em casa, para que eu vou orar? Para que eu vou incomodar Deus com isso? Ou então, como alguns pensam, né? Vou orar de madrugada porque a fila está menor. Esquece que o outro lado do mundo, enquanto é noite aqui, é dia do outro lado do mundo. E muitas vezes com uma população muito maior.
São equívocos que nós cometemos na oração. Irmãos, uma coisa que eu aprendo com Neemias, que o problema era muito grande. Quando Anani traz a notícia, um problema extremamente difícil, humanamente difícil para se resolver. Mas eu aprendo com Neemias que à medida que ele reconhece a majestade, que ele está diante da majestade do Senhor, à medida que, quanto mais Neemias declara a grandeza do Senhor, o problema se torna menor. Quanto mais eu entendo a grandeza de Deus, menor será o meu problema. Alguém já disse com propriedade, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Alguém já disse isso com muita propriedade. Quanto mais você aproxima de Deus, menor se torna o seu problema, menos medo você vai ter na vida. E o Senhor Jesus ensinou que nós devemos orar, sim, a Deus como nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Com essa convicção. Aí eu aprendo com Neemias que para eu ter uma vida de oração intencional, a minha oração precisa ser fruto do meu conhecimento, da minha intimidade e da minha reverência para com Deus. No versos 6 e 7, Neemias revela que ele tinha conhecimento da situação espiritual do seu povo. Neemias reconhece que, em primeiro lugar, que ele é um pecador. Ele não está ali para fazer nenhuma exigência para Deus. Neemias ora com tanta reverência que ele diz: Deus, eu bem sei que eu sou pecador, que o meu povo é pecador, e o que nós merecemos é isso mesmo, é castigo, é juízo sobre nós. Eu sei que isso é consequência dos nossos pecados muitas vezes. Nós não aprendemos a te amar e a te servir como deveríamos amar e servir. Por vezes pensamos em pecado simplesmente como algo errado ou negativo que fizemos, porque nós aprendemos a rotular os pecados. Mas tão simplesmente quando não aprendemos a amar a Deus como deveríamos amá-lo e servir a Ele como deveríamos servi-lo, ela nos coloca numa condição de termos que nos aquebrantar diante dEle e clamar pela sua misericórdia. O que Neemias faz nesse verso 6 e 7, ao exaltar a grandeza de Deus e reconhecer o estado do seu povo e o seu próprio estado, ele diz: Deus, eu não estou aqui em condição de exigir nada do Senhor. Eu não tenho nenhum direito de exigir nada. Eu quero atribuir tudo aqui agora à graça, à misericórdia do Senhor. Eu quero me arrepender. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados e pelo pecado do meu povo. Oh Deus, eu quero pedir perdão pelos meus familiares. Eu quero pedir perdão pelos pecados da minha igreja, pelos meus pecados pessoais. Eu quero, Deus, que o Senhor saiba que isso nós sabemos, que nós temos consciência de que isso muitas vezes tem sido o nosso impedimento. Nós muitas vezes temos sido o nosso principal impedimento. Muitas vezes o seu problema é você mesmo. Vou dizer mais uma vez, muitas vezes o seu problema é você mesmo. É a sua relação com Deus que está fragmentada. Porque muitas vezes eu me vejo assim também. Eu não estou dizendo simplesmente para você para dizer que eu sou melhor do que você. É porque eu percebo quando a minha relação com Deus está fragmentada. E o quão distante, o quanto vazio isso pode se tornar para mim. Neemias ninguém está na condição de colocar Deus contra a parede. Mas tem gente que insiste. Tem gente que insiste em colocar Deus no banco dos réus. Como se Deus fosse o culpado de toda e qualquer situação. Aprendo com Neemias
Se eu quero ter uma vida de oração intencional, eu preciso mostrar o fruto de um coração arrependido dos meus pecados. No versos 8 e 9, Neemias revela que ele tinha conhecimento do pacto de Deus com o seu povo. Sabe, irmãos, quando você conhece pouco a Bíblia, nós oramos muito pouco as Escrituras. Um exercício que, assim como nós cantamos muito pouco as Escrituras, se há um exercício que nós, os cristãos, deveríamos fazer com frequência, é orar com a Bíblia e cantar com a Bíblia. O livro de Salmos é o livro de cânticos do povo de Israel. Deveria ser o nosso livro de cânticos também. E não somente o livro de Salmos, mas outras partes das Escrituras deveria servir de nossa inspiração para os nossos cânticos e para as nossas orações. E quando nós não temos tanta intimidade assim com a vontade de Deus e nem com a palavra de Deus, as nossas orações então são ocasionais e descompromissadas. E isso é terrível. A oração de Neemias demonstra que ele tinha conhecimento das promessas de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E mais do que isso, Neemias sabia como que a palavra de Deus controlava a sua vida. A ponto dele dizer, nos versos 8 e 9, lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias tinha profundo conhecimento disso e podia orar. E aprenda então uma quarta lição com Neemias. Se eu quero ter uma vida de oração intencional, eu preciso orar com base na aliança de Deus. Se tem uma coisa que nós muitas vezes, como povo de Deus, não aprendemos a ser, um povo aliancista. Entender a aliança de Deus, o pacto de Deus. Nós não entendemos nem o pacto das obras, nem tampouco o pacto da graça. E precisamos crescer, aprender um pouco mais da aliança de Deus conosco, o seu povo. No verso 10, Neemias revela através da sua oração que ele tinha uma prática devocional de louvor a Deus. Olha só no verso 10 que Neemias fala: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Neemias entende isso como uma devoção, um louvor a Deus. Muitas pessoas oram, mas só sabem pedir. De vez em quando a gente faz um teste aqui, vamos fazer orações, frases aqui, para louvar e adorar o Senhor. A pessoa faz uma oração de 5 minutos, mas pedindo. Ao invés de que uma frase, uma palavra só, poderia definir a sua devoção para com Deus. Qual é a palavra que neste momento define a sua relação com Deus? Pense no seu coração. Qual é a palavra que nesse momento define a sua relação com Deus? Pedir é muito importante, irmãos. Jesus nos deu autorização para pedir. E aliás, Ele deu mais do que autorização para pedir. Ele diz que quem pede, recebe. Mas nós não estamos recebendo, porque estamos pedindo mal, ou não estamos pedindo em nome de Jesus. Não estamos pedindo para a glória dele. Não podemos esquecer de agradecer a Deus, reconhecer que é Ele que está agindo em nossas vidas. Aí eu aprendo uma quinta lição com Neemias. Se eu quero ter uma vida de oração intencional, eu preciso aprender que a oração
é também louvar a Deus. É um tipo de louvor a Deus. Não é só cânticos que louvam a Deus. Nós louvamos a Deus também com as nossas orações. No verso 11, que é o último verso que nós lemos aí, que o Ricardo leu. Aprendo com Neemias que a oração revela que manteria uma atitude de reverência, aliás, de perseverança na oração. As palavras finais de Neemias nesse texto revelam que ele não parou por ali. Ele seguiria orando. E se você seguir o texto e começar a orar, você vai descobrir que ele orou 4 meses. Ele orou 4 meses até que a resposta viesse. Há muitas pessoas que oram e seguem o mesmo exemplo de Neemias, mas não obtêm o mesmo resultado que Neemias obteve. Por uma razão: falham em perseverar na oração. Querem colocar Deus contra a parede. Até quando, Senhor? Muito cuidado com isso. Ele continuou orando, simplesmente continuou orando. Muitas vezes começamos a orar e depois não perseveramos. Ele poderia orar uma vez, poderia orar 2 vezes, poderia deixar tudo como estava. Mas ele orou até que teve a resposta. Um dos grandes exemplos de homens de Deus de oração é George Miller. Não sei quantos irmãos já ouviram falar de George Miller, um pastor dedicado, que ficou conhecido no meio cristão como o homem das 50.000 orações respondidas. George Miller foi um homem que manteve orfanatos no mundo inteiro, sem ter nenhum centavo no bolso. E ele tinha o hábito de orar, anotar o pedido e depois anotar o dia que Deus deu a resposta para a sua oração. E depois da sua morte é que encontraram essas anotações. E descobriram lá 50.000 pedidos de oração com resposta. Mais de 50.000 pedidos de oração com resposta. Manteve orfanatos no mundo inteiro, sem ter nenhum centavo no bolso. Aprendo com Neemias aqui então, irmãos. Se eu quero ter uma vida de oração intencional, eu preciso aprender a perseverar na oração. Você parou tão cedo. Você parou no meio do caminho. Você desistiu de orar. Algumas pessoas já me pediram orar, por exemplo, para o marido. Alguns anos atrás, uma pessoa chegou em mim e falou: pastor, eu queria que você orasse pelo meu marido, mas ele não tem jeito não. Então eu não vou orar, ué. Se eu vou orar e ele não tem jeito, então eu vou perder meu tempo em oração. Isso há uns 10 anos atrás. Esse episódio foi tão interessante que ele marcou a minha vida 10 anos atrás. Alguém que queria que eu orasse pelo marido, mas que não tinha jeito para ele. Faltava um monte de coisa nessa relação com Deus e nessa experiência com Ele. Não podemos orar, irmãos, como se estivéssemos diante de um micro-ondas apertando os seus botões, ou diante de um interfone, ou de uma sineta. Nós estamos tão agitados nessa correria louca, a gente não tem tempo para nada. A gente fica na porta esperando alguém, 5 minutos a gente já fica aflito, angustiado. Não temos condições de permanecer 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora na presença de Deus, 4 meses, 40 anos, esperando uma resposta de oração. O desafio é ter uma vida de oração intencional. Você tem vida devocional? Quão intensa é a sua prática devocional? Qual é a sua posição quanto à oração? O quanto que você acha que é importante orar? Você ora? Como que você ora? Com quem que você aprendeu a orar? Você ora as Escrituras?
Precisa aprender a orar as Escrituras. Lembrando que a verdadeira oração é de acordo com a revelação de Deus, para que a oração seja uma oração bíblica e seja de acordo com a vontade de Deus. João Calvino, muita gente não gosta de ouvir falar nesse homem, esse é um dos homens mais piedosos da história. João Calvino, em sua vida de devoção e de oração, ele constituiu 4 regras para a sua vida de oração. E diz que jamais oraria se não fosse dessa forma. Ele diz: a primeira coisa que eu preciso fazer quando vou a Deus em oração é ter o senso correto da reverência que eu tenho que ter para com Deus. A segunda coisa que ele diz que era preciso ter uma sincera necessidade de arrependimento. Jamais me apresentaria diante de Deus em oração sem ter um coração arrependido e quebrantado. A terceira coisa que João Calvino diz que apresentaria diante de Deus somente se fosse sincero, de humildade, de total confiança em Deus. E por último ele disse: jamais orarei sem ter um senso sincero de esperança confiante no Senhor. Eu não sei como é que você ora, nem quando você ora, nem quanto você ora, mas quem sabe temos muito ainda que aprender na nossa vida de oração. Quem sabe tenhamos que fazer como os discípulos de Jesus fizeram. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te clamar simplesmente que tenha misericórdia de nós, porque não sabemos orar como convém, mas clamamos pela tua graça e misericórdia, para que possamos estreitar o nosso relacionamento contigo, para sermos perseverantes, reverentes, sinceros. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.